Fala aí pessoal, nessa videoaula eu vou falar um pouco com vocês sobre o chamado método da variação de parâmetros, tá certo? Esse método ele é utilizado para poder resolver equações diferenciais, tá? Equações diferenciais não homogêneas. O que eu vou tratar aqui é para as não homogêneas de segunda ordem, tá certo? Então considera uma equação não homogênea, tá? De segunda ordem, escrita dessa forma: A2 de x vezes y duas linhas, mais A1 de x vezes y linha, mais A0 de x vezes y igual a g de x. Com A2, A1, A0 e g, funções contínuas em um intervalo i, e A2 de x sendo diferente de zero para todo x nesse intervalo i. Tá certo? Então veja bem, eu vou te dar os passos aqui, né, que geralmente assim é utilizado, né, para poder resolver uma equação não homogênea de segunda ordem, mediante a utilização desse método, tá certo? Então veja bem, primeiro passo é a gente obter uma equação equivalente a essa equação que foi dada aqui inicialmente, tá? Essa equação equivalente que eu vou obter é uma equação que a gente chama, que está na forma normalizada, beleza? Então o primeiro passo é normalizar a equação, tá certo? Então, beleza. O que é normalizar a equação? Normalizar a equação nada mais é do que pegar e dividir por A2 de x. E aí, no caso aqui, o coeficiente de y duas linhas vai ser quem? Vai ser 1. Então, isso é normalizar a equação. Beleza? Então, para normalizar, é necessário que essa hipótese aqui, né? Aconteça isso aqui, que o A2 de x seja diferente de zero. Porque se ele for igual a zero, eu não posso normalizar a equação. Beleza? Até porque se ele fosse igual a zero, já deixaria de ser uma equação aí de segunda ordem, concorda? Então, normalizar a equação. Dividindo tudo por A2 de x, eu vou obter o quê? Y duas linhas mais A1 de x dividido por A2 de x vezes y' mais A0 de x dividido por A2 de x vezes y igual a g de x dividido por A2 de x, ok? Então aqui, como que a gente vai proceder nessa parte? Eu vou chamar esse camarada aqui, esse coeficiente, né, de y' de p de x, o coeficiente de y eu vou chamar de q de x, e esse termo aqui, essa função, eu vou chamar de h de x, ok? Com isso daí, minha nova equação, minha equação normalizada, vai ser uma coisa desse tipo aqui, né? Y duas linhas mais P de x, que multiplica Y' mais Q de x, que multiplica Y, igual a uma certa função h de x. Ok? Então eu tenho isso daqui. Isso daqui é minha equação normalizada, tá? Beleza? Então é isso. O primeiro passo já está dado. Bom, dado o primeiro passo, o segundo passo é fazer o seguinte: a gente determinar uma solução geral para a equação homogênea associada a essa equação aqui, asterístico, ok? Então, ó, segundo passo. Segundo passo, vamos determinar a solução, melhor dizendo, não é uma, é a solução geral da equação homogênea associada a essa equação que eu normalizei, ok? Para determinar, no fundo, essa equação homogênea é isso aqui, né? Y duas linhas mais P de x vezes Y' mais Q de x vezes Y igual a quem? A zero. É só fazer H de x igual a zero, ok? Só que aí você vai falar para mim assim, mas nem sempre eu consigo encontrar uma solução, é fácil determinar uma solução geral para uma equação desse tipo. Aí eu vou concordar com você e vou dizer que é verdade mesmo, tá certo? Então, em certos casos, geralmente quando isso é cobrado numa prova, das duas uma, ou o cara vai te dar, né, uma solução
a solução da homogênea associada, ele já vai te dar logo no enunciado. Ou então, essa equação aqui vai ser uma equação de coeficientes constantes. Porque se for de coeficientes constantes, eu sei determinar usando aquele lance lá da equação característica. Ok? Então, de alguma maneira, vamos supor que eu tenha essa solução. Ok? Então, olha só. A solução aqui, eu vou denotar assim. Solução da homogênea associada, a solução geral. Ela vai ter essa forma aqui. C1 vezes y1 de x mais C2 vezes y2 de x. Tal que C1 e C2 são constantes reais, tá certo? Essa função y1 e y2 são funções aí conhecidas, ok? C1 e C2 são números reais, são constantes reais. Beleza? Então o segundo passo é determinar essa solução geral de alguma maneira. É isso. No terceiro passo, que aí realmente é o método da variação dos parâmetros, o que a gente vai procurar? Vamos procurar, tá? Uma solução particular para essa equação aqui. Tá? Vamos procurar uma solução que a gente vai denotar yp de x, né? Particular para a equação asterístico, tá? Que é a minha equação normalizada. Eu vou procurar uma solução particular. Só que essa solução particular, né? Alguém pensou, se eu não me engano foi Lagrange que pensou isso inicialmente, tá? Ele pensou o seguinte, ele fez assim, a solução particular deve ter essa forma aqui, ó. Na cabeça dele funcionava desse jeito. C1, ele não pensava como um número real, ele pensava como uma função de x. Então ele escreveu yp de x, deve ter esse formato. C1 de x vezes y1 de x mais C2 a mesma coisa, vai ser uma função de x vezes y2 de x. Tá? Então a minha solução particular tem esse formato. Se essa solução é uma solução particular dessa equação, ela tem que satisfazer essa equação. Ele pensou isso. Tá? E aí daí o que ele fez? Ele pegou isso daqui, substituiu aonde? Aqui, ó, no lugar do y. Calculou a primeira derivada, né? Daí, o que você faz? Calculamos a primeira derivada dessa solução particular, tá? E também a segunda derivada dessa solução particular, tá? Para quê? Para substituir nessa equação asterístico, beleza? Então ele pega esse yp de x, substitui aqui. Pega o y'P, substitui aqui. Pega o y duas linhas P e substitui aqui. Faz uma contarada danada, faz os cálculos, que eu não vou fazer esses cálculos aqui, tá? Para não sobrecarregar aqui o vídeo. Depois que ele faz esses cálculos, ele chega na seguinte coisa, tá? Ele consegue arrumar e escrever esse sistema aqui, ó, tá? Então, ó, vou botar aqui, após alguns cálculos, tá? Que são os cálculos aí bem chatos de fazer, você chega numa coisa desse tipo aqui, ó, uma matriz aqui, y1 de x, y'1 de x, y2 de x, y'2 de x, que multiplica quem? Primeira derivada de C1, primeira derivada de C2, igual a 0 e h de x, ok? Então, a ideia é essa. Se por acaso, uma observação aqui, vamos supor que fosse uma equação de ordem 3, o que aconteceria aqui? Eu teria y1, y2, y3, tá? y'1, y'2, y'3. y duas linhas 1, y duas linhas 2, y duas linhas 3. Teria uma matriz 3x3. C1 linha, C2 linha e C3 linha. E aqui eu teria 0, 0 e h de x. Tá certo? Então, e aqui, né, minha solução particular seria um troço desse tipo. C1 vezes y1, C2 vezes y2, mais C3 vezes y3. Ok? Né? Então,
a ideia dá para estender, por isso que eu falei que é interessante que você perceba como que se chega nesse resultado, tá? Essas continhas aqui é interessante você depois fazer em casa, de repente, quando você tiver tempo, você pega aí, tenta fazer e vê que realmente isso daqui acontece, tá certo? E daí, se você observar, você tem um sistema aí, que é um sistema o quê? Linear, tá? E esse sistema, além disso, ele admite uma solução única, tá? Ou seja, C1 e C2, C'1 e C'2, que seriam as minhas variáveis, vamos botar assim, né? X1 e X2, porque é C1 e C2 que eu quero encontrar, tá certo? Porque Y1 e Y2 eu já conheço. Então, se eu encontrar C1 e C2, eu consigo resolver aí, encontrar uma solução particular, tá certo? E aí a minha solução geral vai ser quem? Vai ser a solução da homogênea associada somada com a solução particular. Isso seria a minha solução geral da equação normalizada, que é equivalente àquela equação lá do começo. Ok? Com isso daí eu estaria resolvendo a equação diferencial. Ok? Então veja bem, como que eu vou resolver isso daqui? Né? Eu sei que esse sistema admite uma solução única. Eu posso usar aqui, por exemplo, a regra de Cramer. Tá? Como que é a regra de Cramer? Né? Você lembra lá, quem tiver dificuldade, dá uma olhada aí, é lá da álgebra linear. Tá? Eu vou escrever aqui como que você chega então na solução utilizando a regra de Cramer. Tá? Uma observação aqui, né, é o seguinte, ó, nem observação, vamos escrever logo pela regra de Cramer. Ó. Pela regra de Cramer, temos. O que eu vou obter pela regra de Cramer? Pensa que isso daqui é o x lá, né, do meu sistema linear. Eu teria isso aqui, ó, C1' de x vai ser igual a quem? Aí eu boto aqui um determinante aqui e outro determinante cá embaixo. Tá? O determinante aqui embaixo é o determinante dos coeficientes, né? Seria o determinante principal, vamos dizer assim. Então você tem aqui, ó, y1 de x, y2 de x aqui, y'1 de x, y'2 de x, ok? E aqui, na hora de resolver, o que eu faço? Eu pego essa coluna aqui e boto no lugar dessa coluna aqui. Tá certo? Isso é a regra de Cramer. Então vai ficar 0h de x aqui. E aqui eu vou repetir y2 de x, y'2 de x. Beleza? Com isso aqui, o que eu obtenho? Né? Calculando esse determinante, eu vou obter C'1 de x vai ser quem? O determinante disso aqui vai dar 0, né? Multiplicando aqui. E aqui vai ficar h de x que multiplica y2 de x. Dividido por quem? Isso daqui eu vou batizar esse cara aqui de W, tá? Para facilitar aqui. Isso daqui recebe um nome. É o Wronskiano. dy1 de x e y2 de x. O determinante é o Wronskiano, tá certo? Então tem que calcular esse Wronskiano, que é esse determinante. Mas isso aqui é tranquilão de fazer, porque se eu tenho que a primeira derivada de C1 em relação a x, é esse troço aqui, para eu obter a função C1 que eu quero encontrar, basta que eu faça a integração. Então, ó, em relação a x, isso vai ser integral de quem? De h de x, né? Aqui eu esqueci o sinal de menos, né? Porque aqui é 0, aqui é menos. H de x vezes y2 de x, o menos aqui, né? Dx sobre w, que também vai ser uma função aí de x. Ok? Então, utilizando a regra de Cramer, eu acho aí o C1 de x. E consigo achar também o C2 de x. É bom que você tenha essa noção para você saber de onde vem também as coisas, né? Isso aqui é como se fosse uma espécie de uma demonstração, né? Vamos pensar assim. Ó, C2' de x vai ser quem? Determinante de quem agora? Você elimina essa coluna e bota essa coluna aqui no lugar. Vai ficar y1 de x, y'1 de x. Aqui vai ficar 0h de x sobre quem? Aqui o Wronskiano, né? y1 de x, y2 de x. Aqui y'1 de x, y'2 de x. Ok? E daqui, o que eu vou obter? C'2 de x vai ser igual a quem? Calculando esse determinante, isso aqui vai dar
h de x que multiplica y1 de x sobre o Wronskiano, né? Porque eu batizei isso aqui de W. Integrando de ambos os lados, você vai obter que C2 de x vai ser quem? A integral de h de x vezes y1 de x dx sobre W, ok? Então, se você quiser, para o caso das homogêneas aí de segunda ordem, você pode até decorar quem é C1 e C2 de x, tá? E utilizar lá na hora da prova, né? Fica a seu critério. Porque H você vai saber quem é, Y2 você sabe quem é. O Wronskiano é só calcular a primeira derivada de Y1, Y2, fazer esse cálculo aqui e você chega também. Então, uma maneira de você fazer seria também através da fórmula, tá? Porque tem gente que gosta de usar a fórmula. Mas aí você está vendo de onde vem essa fórmula, tudo bem? Então, quem seria no quarto passo, né? Quarto, a solução geral da equação normalizada. Quem é? Solução geral vai ser y de x igual a yh de x, ou seja, a solução geral da homogênea associada mais a solução particular que eu acabei de encontrar utilizando aí a regra de Cramer, tá certo? E aí você consegue determinar a solução geral, que é daquela equação lá do início, né? Porque aquela equação do início é equivalente à equação normalizada, beleza? Então esse aí que é o método o conhecido método da variação dos parâmetros, beleza? Agora eu vou fazer um exercício aí de aplicação para você poder ver como que a gente resolve equações utilizando esse método. Valeu? Então vamos lá. Então, pessoal, esse exercício que eu trouxe aí para compartilhar com vocês, ele fala o seguinte, ó, seja a equação y duas linhas mais 3y' mais 2y igual a f de x. Aí na letra A ele pede, resolva a equação acima para f de x igual a zero. Né? Isso daí é uma equação com coeficientes constantes, a gente sabe resolver usando lá aquelas regrinhas lá, né, para resolução de equações desse tipo. B, usando o método da variação dos parâmetros, resolva a equação acima para f de x igual a seno da exponencial de x. Tá certo? Então é um exercício que na letra A gente vai conseguir determinar a solução da equação homogênea. Tá certo? Então vamos lá. Né? Uma observação, esse exercício, né, ele foi de uma AP2, né, do curso de matemática, engenharia lá do CEDERJ, não sei se física, talvez, acho que física também, não sei. Tá? Eu sei que matemática e engenharia tem. Então, enfim, né, vamos partir para a resolução desse exercício. Solução. A letra A. Para resolver a letra A, o que você tem que fazer? Faz, né, isso daqui, tem que resolver essa equação aqui, ó. Y duas linhas mais 3y' mais 2y igual a quem? A zero. Qual o procedimento padrão para resolver uma equação desse tipo? Primeira coisa, vamos determinar a equação característica. Né? Então, ó, temos que a equação característica Quem é a equação característica? Né? No lugar aqui, relativo a esse y duas linhas, eu coloco r ao quadrado, mais no lugar do y' r, e aqui, né, no lugar do y, 1. Então aqui eu obtenho isso. Tá certo? Então a gente vai resolver essa equaçãozinha do segundo grau para ver o que acontece, né? Então você nota aí que o item A ele deu até de presente, né? É uma questão bem tranquila, assim, praticamente para o cara não zerar a prova. Aqui a gente vai calcular delta, né? Delta é b ao quadrado menos 4ac. 4ac. Então delta vai ser igual a 1, tá certo? A raiz de delta é 1. Então você tem aqui que r é quem? Menos b, menos 3, mais ou menos a raiz de delta, que é 1, duas vezes o a. Então tenho isso. Então daqui eu vou tirar que R1 é quem? Menos 3 mais 1 vai dar menos 2. Menos 2 por 2 vai dar menos 1, tá certo? R2 vai ser quem? Menos 3 por menos 1 vai dar menos 4 por 2 que vai dar menos 2. Beleza. Como o delta deu maior que zero, né? E como que é a minha solução geral? Logo,
a solução, né, da homogênea, vamos logo indicar assim, y de x, h aqui, vai ser quem? C1, tá certo? Que multiplica quem? A exponencial de R1x, só que R1 é quem? Menos 1, então vai ficar menos x aqui, tá certo? Mais C2, que multiplica quem? A exponencial de menos 2x, tá vendo? É só você lembrar, quem tiver dificuldade com o que eu estou falando aqui, é só dar uma olhada até no meu vídeo sobre essa parte de resolução de equações coeficientes constantes, tá bom? Então aqui você pega o C1, multiplica pela exponencial, aqui você coloca R1 multiplicando x, aqui é R2 multiplicando x. Então a solução da minha equação homogênea é isso aqui, ok? Com C1 e C2 sendo constantes, né, reais, tá bom? Então é isso, o item A está resolvido. Agora a gente vai resolver o item B utilizando, já ia apagando aqui, né? H de x igual a C1 que multiplica exponencial de menos x. Então você tem isso. Beleza? Então agora a gente vai utilizar o método da variação dos parâmetros. Então você lembra aí que para poder determinar a solução utilizando o método da variação dos parâmetros, o que a gente precisava? Qual era o primeiro passo? O primeiro passo era normalizar a equação, né? Primeiro passo, normalizar. Tá? É sempre bom você ter em mente isso, porque nem sempre a equação vem normalizada como veio aqui. Tá? Só que esse passo já está ok, né? Porque a equação, quem é a equação? É y duas linhas mais 3, né? Y' mais 2y igual a seno da exponencial de x, né? Porque ele manda substituir f de x por esse cara aqui, tá certo? Então ela já está normalizada, beleza. Segundo passo é fazer o quê? É determinar a solução da equação homogênea associada, né? Então vou botar assim, equação homogênea. Só que a gente já tem a solução da equação homogênea pelo item A, né? Então também ok, que eu já sei que a solução da equação homogênea é quem? YH de x igual a C1 vezes a exponencial de menos x mais C2 vezes a exponencial de menos 2x. Ok? Então já tem o segundo passo também dado. No terceiro passo é fazer o quê? É utilizar o método da variação dos parâmetros. Então a gente vai procurar uma solução particular, né? Então aqui, ó, método da variação dos parâmetros. Ok? Então você tem isso. Então, pelo método da variação dos parâmetros, eu tenho que minha solução particular, yp de x, vai ser quem? C1 de x, que multiplica quem? A exponencial de menos x, mais C2 de x, vezes a exponencial de menos 2x. Tá certo? E eu vou buscar esse C1 e esse C2 utilizando lá quem? A regra de Cramer. Ok? Então, ó, pela regra de Cramer. Regra de Cramer. Beleza. Então, para determinar esse C1 e C2, é utilizando a regra de Cramer. Só que para utilizar aí a regra de Cramer, né, o que a gente precisa saber? Né? Quem seriam, né,
Eu vou colocar aqui os determinantes, tá? Mas se você quiser usar a fórmula direto, você pode usar, não teria problema algum não. Tá? Então você tem aqui, ó, C1 linha de x, vai ser quem? É aquele determinante, né? Vai ficar 0 h de x, aqui fica y2 de x, y'2 de x, sobre o Wronskiano, que é y1, y'1 de x, aqui y2 de x, y'2 de x, tá certo? Então daqui eu tiro facilmente aí que C1 de x, por integração, vai ficar como? Vai ficar isso aqui, né? Integral de menos y2 vezes h de x sobre o Wronskiano aqui dx. Tá certo? Então vamos calcular o Wronskiano, substituir ali e ver que integral que vai dar ali. Tá certo? Você repara aqui, né? Que y1, quem é? É esse cara aqui, y1 de x, e esse cara aqui é o y2 de x. Tá certo? A gente tem que saber quem é y1 e y2 para poder calcular o Wronskiano e substituir lá naquela fórmula. Então, ó, daí, o que você tem? O Wronskiano vai ser quem? É só você substituir, né? y1 exponencial de menos x, y'1. Aí eu tenho que derivar isso aqui. A derivada dessa função aqui é exponencial. A derivada da exponencial é ela própria. E aí eu tenho que derivar o menos x. Derivada de menos x é menos 1. Então vai ficar menos a exponencial de menos x, tá? Eu vou correr um pouquinho com as derivadas, senão o vídeo vai ficar enorme. Aqui você tem y2 de x, exponencial de menos 2x. E aí eu vou derivar esse troço aqui. Derivada da exponencial é exponencial mesmo, né? E eu tenho que derivar o menos 2x pela regra da cadeia. Então vai ficar menos 2, que multiplica a exponencial de menos 2x. Tá certo? Multiplica esse troço aqui, né? Usa, né, a definição lá determinante 2 por 2 para o cálculo. Aí você vai obter aqui, ó, menos 2 vezes exponencial de menos x vezes exponencial de menos 2x vezes exponencial de menos x. Isso vai dar exponencial de quem? Multiplicação de potência de mesma base. Repete a base, soma os expoentes. Ó. Menos 2 com menos 1 vai dar menos 3x, tá certo? Menos... Aí você vai pegar aqui, vai abrir um parênteses e vai ficar menos quem? Exponencial também de menos 3x, tá certo? Então fica desse jeito aí. Aqui eu estou usando multiplicação de potência de mesma base, tá? Então o resultado disso aqui vai ser quem? Menos e menos vai ficar mais, né? Então vai ficar menos a exponencial de menos 3x. Esse camarada aqui é o meu Wronskiano, tá certo? Então aqui o Wronskiano é isso. Beleza? Então você veja que não é nada assim tão complexo não, né? É só um pouco trabalhoso de fazer, mas faz parte. Então assim, o que eu tenho? C1 de x vai ser quem? A integral, né? A integral de menos y2. Só que y2 é quem? É exponencial de menos 2x. Estou substituindo. A função h é o seno da exponencial de x. Tá certo? Sobre o Wronskiano, que é menos a exponencial de menos 3x dx. Beleza? Com isso daqui, né? Porque se eu simplificar isso aqui, eu vou obter o quê? Aqui menos e menos fica mais, eu tenho divisão de potência de mesma base. O que eu faço? Repete a base e subtrai os expoentes. Então vai ficar menos 2x menos 3x. Então vai ficar o quê? Exponencial de x. Tá? Eu estou correndo um pouquinho com essas contas aí. Os detalhes você em casa aí dá uma acertada nisso. Tá? Então vai ficar seno da exponencial de x dx, beleza? Então aqui eu tenho que calcular essa integral. Essa integral aqui ela está mais ou menos na cara qual o método que eu vou usar. O que eu vou usar aqui? Né? Para e pensa um pouquinho aí. Ó. Exponencial de x dx. Uma substituição simples. Então, ó, fazendo
u igual a exponencial de x, temos que du vai ser quem? Exponencial de x dx, concorda? Então, assim, daí, o que você vai ter? Daí você tem o seguinte, que essa integral aqui, né, C1, vai ser quem? A integral de isso daqui, ó, seno de u, e exponencial de x dx é du. Né? E a integral do seno de u, eu sei muito bem que é quem? Menos o cosseno de u. Né? Aqui a gente não vai colocar o c não, tá certo? A gente já tem até essa prática aí quando está estudando equações diferenciais. Não vou colocar o c aqui não, que é aquela constante, né, arbitrária. Aqui vai ficar menos o cosseno de quem? De u, só que o exponencial de x, tá certo? Então o meu C1 de x é esse cara aqui, beleza? Já achei o C1. Agora eu vou em busca do C2. Além disso, o que eu tenho? C2 de x é quem? É o determinante, né? E aqui você substitui, você vai colocar y1 de x, y'1 de x, 0, h de x, tá? Sobre o Wronskiano, y1 de x, y'1 de x, y2 de x, y2' de x. Tá? Uma observação aqui, você nota, tá? Parece besteira implicância, mas nem isso. Você coloca, representa determinante entre barras, tá? Tem gente que vai carregando esse erro, às vezes bota colchete, bota parêntese, é uma doideira. Tipo, não faz isso não, é barra. Determinante é barra. Eu estou calculando determinante, então você coloca, usa a anotação correta aí dos determinantes, tá? Aqui é C2', né? Então aqui, o que eu vou obter? C2', fazendo logo a conta, né? Botar o C2 de x, vai ser quem? Vai ser a integral desse cara aqui, que eu vou multiplicar, vai ficar y1 de x vezes o h de x sobre o Wronskiano, tá certo? dx, ok? Então é só substituir, eu já sei quem é o Wronskiano, né? Então, substituindo, o que eu vou obter? C2 de x vai ser igual a quem? A integral de y1 de x. y1 de x é exponencial de menos x. O h é o seno da exponencial de x. O Wronskiano eu já sei que é menos a exponencial de menos 3x dx. Ok? Então, eu tenho isso daí. Esse Wronskiano aqui eu já até posso apagar. Então, com isso, o que eu vou obter aqui? Integral de quem? Exponencial de menos x vezes o seno da exponencial de x. Né? Vamos fazer logo a divisão aqui, né? Divisão de potência de mesma base. Vai ficar como aqui? Divisão de potência de mesma base. Esse menos aqui ele vai ficar, aqui vai ficar exponencial de quem? Menos x menos 3x. Então vai exponencial de 2x dx, ok? Então a gente vai partir agora para o cálculo dessa integral aí, tá? Essa integral aí já é um pouquinho mais chata de fazer, né? Porque isso daqui é o quê? Eu vou ter que usar uma integração por partes. Aí você vai me dizer, mas como que você sabe? Aí, meu irmão, é experiência. Você tem que ter experiência para olhar e ver que tem uma integração por partes, ó, tá vendo? Então aqui, mas antes eu vou fazer uma mudança de variável para ficar um pouco mais fácil. Então, ó, fazendo t igual a exponencial de x, né? O que eu vou obter aqui? Vou dar uma quebrada aqui só para você poder perceber. Vai ficar assim, ó, menos exponencial de x vezes seno da exponencial de x vezes exponencial de x dx, tá? Assim vai ficar mais fácil de você entender. Esse cara aqui, ó, é esse. Tudo bem? Eu separei. Então, fazendo t igual a exponencial de x,
o que eu tenho? dt vai ser exponencial de x dx, concorda? dx. Com isso daí, eu posso reescrever a minha integral e fazer assim, né? No lugar da exponencial, eu coloco quem? t. O seno vai ser seno de t. E aqui o exponencial de x dx vai ser o dt. Beleza? Então, olha só, né? A gente agora vai partir para o cálculo dessa integral aqui que a gente usa uma integraçãozinha aí por partes, beleza? Então vamos ao cálculo dessa integral. Então, pessoal, para poder calcular essa integral C2, né, a gente vai utilizar o método de integração por partes. Para utilizar o método de integração por partes, a gente lembra o quê? Que tem que chamar alguém de u e alguém de dv, concorda? Então, eu vou chamar de u aqui, tá? Um menos t pode ser, tá? Ou você pode até fazer assim, né? Botar esse menos aqui fora, depois a gente joga com ele lá no final. dt. Vamos chamar de u, então, ó, seja u igual a t. Se u é t, du vai ser quem? dt, concorda? dv vai ser o seno de t dt. E aí eu sei que v vai ser a integral do seno de t dt. Integral do seno, a gente sabe que é menos cosseno, então vai ficar menos o cosseno de t, beleza? Você lembra que a gente não coloca c nessas coisas, né? Vai deixando. Pois bem, então C2 vai ser igual a menos uv, né? Menos a integral de v du. Integração por partes. C2 vai ser menos... Quem é u? T. Quem é v? Menos o cosseno de t. Menos a integral de v, que é menos o cosseno de t, du, que é o dt. Tá certo? Lembrou aí desse negócio? Então aqui você tem menos e menos, vai ficar mais, né? Então vai ficar t cosseno t, t cosseno t. Aqui vai ficar menos e menos vai ficar mais, mas tem esse sinal de menos aqui, vai ficar menos a integral do cosseno de t dt. Ok? Então aqui eu tenho t cosseno t. Aqui menos integral do cosseno. É seno, porque se eu derivar o seno, eu tenho cosseno. Mais, né, aqui não precisa botar o c, né, como eu falei com vocês lá para o C1. Ok? Então, voltando aí para a variável x, t é exponencial de x, concorda? Cosseno da exponencial de x menos quem? O seno da exponencial de x, ok? Esse carinha aqui é o meu C2, beleza? Com isso daí eu concluo, né, a resolução da minha equação. Portanto, a solução geral é y de x igual a quem? Y da homogênea, né, a solução geral da equação homogênea, mais a solução particular que eu encontrei. Então, y de x vai ser quem? A solução da homogênea eu sei que é C1 vezes a exponencial de menos x, mais C2 vezes a exponencial de menos 2x. Isso a gente fez lá no item A, lembra? Mais a solução a solução particular, que é C1 de x vezes exponencial de menos x, mais C2 de x vezes a exponencial de menos 2x. Tá claro? Então, com isso, é só substituir e simplificar a sua resposta, que fica show de bola. Então, y de x vai ser quem? C1 vezes exponencial de menos x, mais C2 vezes exponencial de menos 2x, mais C1 de x, que é aquela função que está lá, menos o cosseno, né, da exponencial de x, que multiplica exponencial de x. Tá? Então, cuidado para não multiplicar esses dois aqui, hein? Senão você quebra tudo aí, né?
mais C2 de x, que multiplica, C2 de x eu já sei quem é, né? C2 de x está aqui, ó. Então fica aqui exponencial de x vezes o cosseno da exponencial de x menos o seno da exponencial de x, ficou apertado aqui, que multiplica quem? Aquela ali, tá? Eu vou colocar aqui embaixo, mas você entende aí o que está rolando. Tá? Então aqui o C2 de x é esse cara aqui. Finalmente vamos simplificar a resposta. Então aqui y de x vai ser C1 vezes a exponencial de menos x mais C2 vezes a exponencial de menos 2x. Aqui vai ficar menos exponencial de menos x vezes o cosseno da exponencial de x, tá certo? Só dei uma melhorada aqui. Eu vou distribuir esse cara com esse, ó. Vai ficar exponencial de menos 2x vezes isso. Vai dar mais exponencial de menos x vezes o cosseno da exponencial de x. Tá? Cosseno da exponencial de x. E esse cara aqui com essezinho aqui, ó, vai ficar menos exponencial de menos 2x vezes o seno da exponencial de x. Tá certo? Você nota que esse cara aqui, ó, cancela com esse. Então a solução final é esse troço aqui, ó, C1 vezes exponencial de menos x mais C2 vezes exponencial de menos 2x menos esse cara aqui, exponencial de menos 2x vezes o seno da exponencial de x, tal que C1 e C2 são números reais, ok? A nossa solução geral é essa aqui, tá? Então, gente, foi um vídeo bem trabalhoso de fazer, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado, tá? E tudo de bom aí pra vocês, que Deus abençoe a vida de cada um aí nos seus estudos, tá? Não esquece aí de dar um like pra gente se você gostou, tá? Também se não gostou pode dar o dislike. E é isso aí, tudo de bom, um grande abraço, valeu!